Olá, lutador, oi, lutadora. E aí, vamos embora desidratar? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a desidratação para os períodos de pré-combate dos atletas de luta. Eu sou Bianca Barcelos e trabalho com a nutrição esportiva. Em um vídeo aqui no canal eu já falei a respeito da dieta para os lutadores no período de pré-pesagem. E aí eu falei um pouquinho mais sobre a alimentação, mas eu já dei uma introduçãozinha a respeito do período de desidratação. Então, em primeiro lugar, período de desidratação, um período para poder bater esse peso, a gente precisa estar sabendo quanto você pesa para poder saber qual categoria você vai estar lutando, tá? Então aí a gente vai diminuir em torno de 10%, que é a margem de segurança que a gente tem aí pra gente depois conseguir estar recuperando no dia seguinte esse peso que a gente perdeu e tá ficando aí acima da média na hora que for lutar. Então vamos lá. No período de desidratação, a gente começa em torno de 10 a 7 dias antes da pesagem. Antes disso, a gente fica com dietas, tá? Mas a quantidade de água, ela é a quantidade recomendada do seu dia a dia. Então a gente tem aí uma meta para poder bater, mas a gente não entra na desidratação. Por quê? A gente deixa a desidratação para perto do período de pesagem, porque a intenção é a gente recuperar. O que a gente quer perder aí no corpo do atleta é o líquido. E é esse líquido que a gente consegue recuperar no dia seguinte. Então é essa estratégia aí que a gente utiliza. A perda hídrica, a perda de líquido, para depois a gente estar recuperando ela. Então se a gente perde massa muscular, se a gente perde uma alta quantidade de gordura, uma alta quantidade de massa, a gente não consegue recuperar de um dia para o outro. E aí não é benéfico pra gente, certo? Então isso é o primeiro ponto aí que a gente precisa estar diferenciando. E aí, em torno de 10 a 7 dias antes, a gente vai estar escolhendo aí qual o tempo que a gente vai precisar estar utilizando de acordo com a quantidade de peso que a gente vai estar querendo perder. Então vamos supor aí que a gente em 7 dias vai estar perdendo 10 quilos. Então, se em 7 dias a gente vai estar perdendo 10 quilos, a gente precisa iniciar em 7 dias a desidratação. Então, no 7º dia, a gente vai consumir uma alta quantidade de água. Então, a gente vai dobrar ou triplicar a quantidade que você já bebe. Então, se você bebe aí 3 litros d'água, você vai passar a beber 6, ou então você vai passar a beber até mais. Você vai beber 9, tem protocolos que a gente joga em 12, enfim. E aí você vai estar consumindo uma alta quantidade de água e no dia seguinte você vai começar a diminuir, você vai fracionar durante o decorrer da semana. Então, no outro dia, se você consumiu 9 litros, no dia seguinte você vai consumir 8, no outro dia você vai passar para 7, e aí quando a gente tiver bem pertinho ali, uns 2, 3 dias pro dia da pesagem, aí sim a gente vai começar a jogar 1 litro, 1 litro e meio, 500 ml, tá? Então, a gente não pode ficar 2, 3 dias só no 500, 500, 500, porque isso traz também uma agressividade muito grande para o seu corpo e isso pode diminuir o seu desempenho. Nesses dias, nesses 3 diazinhos que você for para 1 litro e meio, 1 litro e 500, você vai estar aí também naquele período de alta desidratação. Então tem pacientes, né, tem clientes que vão para banheiro de gelo, sauna. Então é nesse período aí, é o período mais intenso e agressivo até mesmo para o corpo na hora do atleta. Então esse período aí também ele é muito importante por conta disso. E como eu falei, evita ficar mais de 3 dias consumindo apenas 500 ml, porque isso vai trazer um baixo rendimento para você e uma dificuldade na hora de você estar recuperando. E aí, inclusive, nesse períodozinho de pré-pesagem, no dia da pesagem, eu sempre costumo recomendar que o atleta vá sem consumir nenhum líquido para pesagem. Então, procurar evitar o líquido no dia da pesagem. Normalmente a pesagem é feita de manhã ou até mesmo no período da tarde, né, na hora do almoço. Então a gente consegue aí tá indo em jejum, principalmente jejum de líquido nesse período pesando, tá? E aí no dia seguinte, na verdade, desceu da balança, a gente já começa o período de reidratação, que aí a gente deixa para outro vídeo.
Então, só para resumir aqui o nosso videozinho de hoje sobre desidratação. Então, em primeiro lugar, a gente vai estipular quantos quilos a gente está querendo perder do atleta, tá? Esse processo de perda de peso, ele começa antes de 7, 10 dias. Porém, o período de desidratação, o ideal é começar ali em torno de 7 dias antes da pesagem. Então, nesse período é onde a gente vai começar a desidratação. Desidratação é líquido. Então, o que a gente vai fazer é tirar o líquido do seu corpo. Então, para a gente poder tirar o líquido do seu corpo, primeiro a gente vai te reidratar, a gente vai jogar em umas altas quantidades de líquido no seu organismo. Então, 7 dias antes, a gente vai colocar 12, 10, 9, 8, 7. A gente vai diminuindo o seu líquido de forma fracionária até o dia da pesagem, mas dando aí uma queda um pouquinho maior quando a gente achar necessário. Isso vai fazer com que o seu corpo reidrate e aí depois ele vai desidratar, mas entendendo que ele tem aí um estoque de água. E quando ele desidratar, ele vai estar liberando até mais, porque ele ainda vai estar entendendo que está recebendo 12 litros, só que ele não vai estar. Então, se ele está entendendo que ele está recebendo 12 litros, ele vai estar perdendo 12 litros, tá? Só que ele não vai estar recebendo essa quantidade mais, ele vai estar recebendo aí 4, 3, mas ele ainda está entendendo lá que está recebendo 12. E é esse processo que a gente quer, dessa desidratação. Então, por isso que a gente costuma utilizar essa estratégia. E essa estratégia, ela não funciona antes, no período de 30, 20 dias, justamente porque isso pode trazer uma agressividade muito maior para o corpo do atleta e isso faz com que o atleta não consiga recuperar depois da pesagem. E aí o que vai acontecer? Vai chegar lá depois da pesagem, vai recuperar 3, 4 quilos e aí não vai ser benéfico para ele, sendo que ele tinha que perder aí 11, 12 quilos. Entendeu? Então, o período da pesagem, da pré-pesagem, ele começa de fato antes com a alimentação, mas a desidratação ela fica bem pertinho ali do período da pré-pesagem. Esse processo de desidratação, ele não é um processo saudável e não deve ser feito por qualquer um. Inclusive, esse processo, o ideal é que ele tenha um acompanhamento de um profissional, tá? Então, o ideal aí, principalmente se você se considera um atleta de alto rendimento, é você ter um acompanhamento nutricional. Eu faço esse acompanhamento nutricional presencial para os meus atletas e também estou abrindo um programa online, justamente voltado para lutadores. Então, vocês podem entrar em contato comigo para a gente poder estar conversando e você estar conhecendo bem melhor, tá? Esse processo faz com que você aumente o seu rendimento, que você tenha mais desempenho, que você aumente sua força, que você bata o seu peso de forma correta e sem muito estresse e que você consiga recuperar e até mesmo estar ganhando lá aquela sua luta desejada. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal para você poder estar recebendo aí notificações de quando sair um vídeo novo, que é toda semana.